Olá! Com certeza você já ouviu falar sobre o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Apocalipse significa revelação ou ação de descobrir, de remover o véu. Esse livro foi escrito pelo principal apóstolo de Jesus Cristo, foi João, quando este se encontrava exilado na ilha de Patmos. Ele inicia o livro dizendo que essa revelação foi dada a ele por Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E diz ainda que bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. No vídeo de hoje vamos falar dos 5 fatos mais importantes do livro do Apocalipse. Não importa se você acredita ou não na Bíblia, creio que o conhecimento desses fatos é importante, pois nos ajudam a entender melhor o mundo onde vivemos e para onde caminha a humanidade. Bem-vindo ao canal da Fé. Olá, tudo bem? Antes de tudo, gostaria de saber se você acredita nas profecias do fim do mundo e o destino da humanidade que são descritos no livro do Apocalipse. Coloque a sua opinião nos comentários abaixo. E outra coisa, não deixe de se inscrever no nosso canal, dar um like se você gostar do vídeo e ativar aquele sininho para receber em primeira mão as próximas mensagens, os próximos vídeos que nós vamos postar. Bom, obrigado. O livro do Apocalipse foi escrito por João na ilha de Patmos, na Grécia. Provavelmente em meados do ano 90 depois de Cristo, onde João estava exilado por causa da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Foi ali nesta ilha que ele recebe então a revelação do livro do Apocalipse. Assim ele escreveu: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo: Que vês, escreve em livro. Quando falamos em Apocalipse, o que nos vem à mente é a ideia da destruição do mundo e o fim da existência da humanidade por meio de catástrofes das mais inimagináveis possíveis. Mas, embora o livro do Apocalipse fale sim de assuntos catastróficos como esses, não foi com esse objetivo assustador que ele foi escrito. Esse não era o objetivo original que foi revelado por Jesus Cristo. Muito pelo contrário, o livro do Apocalipse é, antes de tudo, um livro de esperança para aqueles que acreditam na mensagem do Evangelho revelado por Jesus. Este Evangelho estava se espalhando pelo mundo afora, aproveitando a expansão do Império Romano que dominava grande parte do mundo naquele primeiro século. Mas à medida em que a palavra de Cristo se expandia pelo mundo, a perseguição contra os cristãos aumentava dia após dia. O livro foi escrito a fim de encorajar os crentes que sofriam perseguições porquanto se recusavam a adorar ao imperador como um deus. Isso era considerado uma traição ao Estado. João, por causa disso, foi exilado na ilha de Patmos, porque ele se colocara ao lado de Cristo, recusando-se a qualquer adoração idólatra e diabólica, como era o caso do culto ao imperador, que na época era o imperador Domiciano. A igreja cristã vinha sofrendo muitas indignidades, aprisionamentos, confisco de propriedades,
as mais diversas provações, torturas e martírios. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus a esse respeito, sobre esse tempo que viria. Então, já no seu ministério, ele já consolava os discípulos, preparando-os para esse tempo que estava por vir. E ele diz o seguinte: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de você. Neste vídeo, nós vamos falar de 5 fatos importantes sobre este livro, o livro do Apocalipse. Então, o primeiro fato é aquele que revela a soberania de Deus. O livro do Apocalipse mostra que Deus é soberano e ele está no controle de tudo. Ele é o criador de todas as coisas e só ele poderá dar fim a todas as coisas que ele mesmo criou. Isso é soberania. O fim do universo é uma realidade prevista, inclusive, pela ciência. Mas as Escrituras mostram claramente que Deus está no comando e já está definindo que este universo que nós conhecemos vai ser totalmente destruído, vai dar lugar ao novo céu, uma nova terra totalmente diferente daquilo que nós conhecemos aqui. Deus, ele é o soberano absoluto sobre tudo e sobre todos. Ele determinou, ele vai cumprir. Olha o que ele diz no livro de Isaías, isso é muito importante. Ele disse assim: Lembrem do que aconteceu no passado, reconheçam que só eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o princípio, anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Estou chamando um homem para que venha do Oriente, de um país distante, e ele vem rápido como águia para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi. Vou fazer o que planejei. Esse texto mostra claramente a soberania de Deus. E quem é que pode resistir a isso? Mas nós cremos numa coisa, que a vontade de Deus sempre ela é boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus estão acima do nosso entendimento. A própria Escritura diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Por isso, para nós, olhando para essas palavras, nós sabemos que tudo o que Deus faz é bom e certamente aquilo que está previsto para o futuro será maravilhoso para aqueles que confiam em Deus. O segundo fato que eu quero chamar a tua atenção é aquele que revela os detalhes sobre o fim dos tempos. O livro do Apocalipse fala de grandes acontecimentos que vão ocorrer antes do fim do mundo. O livro do Apocalipse narra um período, por exemplo, chamado de a Grande Tribulação, um sofrimento de tal proporção que nunca houve nada igual na história da humanidade. Teremos ainda o surgimento do Anticristo, teremos a batalha do Armagedon, teremos o estabelecimento do milênio e outros assuntos correlatos que serão tema de um próximo vídeo. Mas fica claro, o livro do Apocalipse mostra exatamente diversos tipos de acontecimentos terríveis que estão por vir ainda e que vai culminar no fim de todas as coisas. O terceiro grande fato é a confirmação da volta de Jesus Cristo. Você sabe que a volta de Jesus é o evento mais importante, o acontecimento mais importante da história do cristianismo. E no livro do Apocalipse está escrito assim: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá.
todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Jesus predisse constantemente a sua volta. Um dos momentos em que ele fala com os seus discípulos, ele diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra e do céu. Então a gente vê claramente aqui que a volta de Jesus é um fato. Então o que o Apocalipse faz é deixar mais claro, com mais detalhes, o fato da volta de Jesus. Jesus está voltando e nada vai poder impedi-lo de voltar. Vocês podem se lembrar que quando acontece a ascensão de Jesus, quando Jesus volta ao Pai, lá no Monte das Oliveiras, diante de mais ou menos, tinha umas 500 pessoas, 500 discípulos estavam presentes nesse dia, e à medida que ele ia dando a eles as últimas palavras, ele começou a se levantar da terra e foi subindo no céu até desaparecer. E os discípulos ficaram ali abismados, olhando para as nuvens, não sabendo o que iria acontecer, esperando que alguma coisa fosse acontecer logo em seguida, mas de repente veio a eles dois varões de branco que disseram o seguinte: olha, esse Jesus que vocês viram subir, da mesma maneira ele voltará. Então esse é o grande evento, o grande acontecimento que está por vir. Jesus voltará. Jesus está voltando para o seu povo. Esse é um fato muito importante e muito relevante. O quarto grande fato é sobre o juízo final. O livro do Apocalipse dá detalhes sobre esse dia do grande julgamento. Veja, nenhuma injustiça ou pecado pode ficar impune na eternidade. A justiça de Deus exige isso. Deus não pode fechar os olhos para toda a maldade praticada pela humanidade em toda a história. O Apocalipse revela que haverá o dia do acerto de contas. Olha como está escrito esse dia em Apocalipse 21. Isso é muito forte. Vi um grande trono branco, vi também os mortos, grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Foram julgados um por um, segundo as suas obras, seja por palavras, obras ou pensamentos. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, que é o livro dos salvos, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, esse momento é o momento que João está vendo exatamente o que está acontecendo lá no futuro. Jesus lhe deu graça de ele ver o que está acontecendo, e é isso que ele está narrando. Ele está escrevendo exatamente o que ele está vendo. Aquele trono branco, que é o trono do juízo, do julgamento, em que todos os homens, sem exceção, serão julgados. E esse julgamento será definitivo. E o que a gente percebe aqui, o tempo não nos permite dar mais detalhes, mas existe o livro da vida. O que é o livro da vida? Quando uma pessoa crê em Jesus, neste mundo, e ele se entrega a Jesus, ele recebe Jesus na sua vida, ele tem desejo de fazer a vontade de Deus e de servir a Cristo. A Bíblia diz que o nome dessa pessoa é escrito num livro que é chamado Livro dos Salvos. E nesse momento aqui, desse juízo final, diz assim, que aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a perdição final, a perdição. O quinto grande fato é a realidade de um novo céu, a eternidade no céu.
Alegria eterna que os salvos em Cristo terão morando junto com Deus, num lugar onde não existe mais sofrimento, nem dor e nem tristeza. Nunca mais haverá luto ou medo. Olha o que está escrito também a respeito disso. João escreveu: Eu vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Já não existem mais, e o mar também não. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve que estas palavras são fiéis e verdadeiras. O livro do Apocalipse foi, portanto, escrito com o objetivo primordial de consolar os cristãos que viveram debaixo de terríveis perseguições ao longo da história. E mais do que isso, prepará-los para tudo o que iria acontecer no futuro. Mas não podemos deixar de lembrar da advertência de Jesus, porque Jesus nos advertiu para que nós vivêssemos uma vida onde nós estivéssemos preparados o tempo todo. Foi assim que Jesus disse: Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. E aí? Você se considera uma pessoa preparada para a volta de Jesus? Que esse vídeo te ajude a tomar hoje uma decisão a esse respeito. Certamente a decisão mais importante de toda a sua vida. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue o seu coração, o seu tempo. Entregue as suas necessidades, entregue o seu futuro a Ele. Creia na Bíblia Sagrada como sendo a palavra de Deus. E olha, cria o hábito de diariamente ler um trecho das sagradas letras. Isso vai te dar luz e muito conforto ao coração. Prepare-se. Jesus está voltando. Então, volte para Ele antes. Amém? Se você gostou deste vídeo, compartilhe com alguém que você ama. Que Deus te abençoe. Amém.